Assim ele repete de Jerônimo e Mateus que não há triunfo sobre a carne a não ser pela oração e jejum. O diabo lutará contra isso, é claro, enviando tentações mais fortes, mas não devemos nos desesperar. A mão amiga de Deus é onipotente. Tendo falhado, volte-se para Deus por meio da penitência. Paulo não termina o capítulo, nem sua discussão sobre a sodomia, com esse chamado ao arrependimento. Ele continua reafirmando sua conclusão. O vício é muito grave, deve-se rejeitar de imediato desculpa ou atenuação daqueles que dizem que se trata de um tipo de poluição, como uma ejaculação noturna. É de fato uma poluição que contamina a alma e o corpo. Tampouco é feita no corpo de quem dorme, mas sim de quem está acordado. Então não há desculpa do sono. O confessor deve aplicar essa regra. Qualquer emissão fora do vaso natural, seja qual for o motivo, é um vício contra a natureza. E qualquer pessoa que cometa tal ato deve ser considerada sodomita. Então veja que aqui a concepção de Paulo de Hungria é ejacular fora de um local específico. E aí a coisa é realmente abrangente. Com essa severa censura, chegamos ao fim da longa digressão de Paulo e, de fato, no final do seu manual confessional. Por mais que ele tenha se estendido sobre o pecado da sodomia, ele disse muito pouco sobre como o confessor deve abordá-lo na conversa do confessionário. De fato, não ficou claro se Paulo está tentando instruir o confessor sobre como tratar o pecado ou convencê-lo de que é um pecado. A extensão e a veemência de sua digressão sugerem a segunda opção, que ele realmente está tentando convencer o confessor de que isso é um pecado. Se o escopo da sodomia é tão grande e o julgamento sobre ela é tão severo, o confessor certamente vai desejar ter cuidado ao abordar o assunto. Então, é muito fácil cometer, já que é muito aberta essa definição. Por um lado, ele não vai querer sugerir práticas tão terríveis àqueles que talvez nunca tenham pensado nelas. Então, ele não pode escrever o ato para elas. Por outro lado, ele vai desejar querer descobrir aqueles que praticam esses atos, mas que hesitariam em admiti-los. Paulo da Hungria dá algumas diretrizes gerais para o procedimento sobre o pecado em geral. O confessor deve conduzir para fora o pecado distorcido. Ele deve perguntar sobre qualquer um dos principais pecados, sob uma certa cobertura. Então, veja que, tentando disfarçar, igual o Alan de Lille fez. Mas o confessor também deve perguntar sobre grande parte da biografia do penitente, sobre seus amigos e costumes, especialmente sobre suas tentações. Como ele resistiu a elas? Que pensamentos acompanharam a resistência ou a sucumbência? Por esses meios indiretos, o confessor pode ser capaz de prosseguir com suficiente cautela. É preciso mais para ter confiança. Não ouvimos em detalhes como o confessor deve conversar com o sodomita.